Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer a toda a equipe do Emoce e do Instituto ProEmoce pela organização desse evento maravilhoso e pelo convite. Agradecer especialmente à doutora Luciana Carlos, que se desdobrou para fazer desse evento um enorme sucesso. E eu vou conversar um pouco com vocês hoje sobre triagem de doadores de sangue, porque eu acho que é tempo de mudanças. Espero que no final dessa apresentação vocês compartilhem comigo, pelo menos alguns de vocês compartilhem comigo essa ideia de que é tempo de mudanças. Ou então podemos continuar como estamos, né? Cada um deve propor aquilo que acha melhor. Mas, enfim, a gente tem um pouco a sensação de que a gente quer um doador, assim, super doador, né? Aquele cara que toma biotônico fontura para ficar um negócio muito do passado, da época dos nossos avós, do nosso não, dos meus avós, né, que biotônico fontura dava forte, ou então que a gente tenha verdadeiros santos para doar sangue, pessoas que sejam sem pecados originais, nem veniais e nem mortais, que não tem nenhum desvio, né? Desvio não é uma palavra boa, mas enfim, pessoas que não tenham nenhum problema, e não é assim, né? Eu acho que a gente exagera um pouco, realmente, a gente não permite a doação de muita gente que talvez pudesse doar, ou quase com certeza pudesse doar, e é isso que eu queria discutir com vocês, não necessariamente em relação a comportamento, mas em relação a doenças, comportamentos também, e algumas outras coisas do tipo. Eu sempre gosto de citar esse editorial do Jed Gorlin, na revista Transfusion, que o editorial dele fala justamente isso, sobre o fato que a gente está colocando como inaptos, rejeitando muitos doadores, né? Então ele resumiu esse editorial dizendo que será que nós não estamos mordendo a mão que nos alimenta, né? A mão que nos alimenta são os doadores que vêm generosamente doar seu sangue, e a gente tem uma tendência a, muitas vezes, bloqueá-lo com excesso de rigor, né? É claro que a gente tem que proteger as pessoas que vão receber esse sangue, é claro que a gente tem que proteger a saúde de quem vem doar, mas isso posto, a gente talvez adote critérios que não têm muita evidência, né, que não são muito baseados em evidências científicas de boa qualidade. Só para a gente ter ideia de qual o número de pessoas que a gente torna inapto por ano no Brasil, olha, a gente teve em 2020, que é o último dado oficial publicado pela Anvisa, 4 milhões de doações, de candidatos a doações. Desses 4 milhões, 670 mil pessoas não puderam doar, né? O que dá 16,76%. É muita gente, né? Quase 1 milhão de pessoas ao ano vêm doar e não podem. É claro que muitas, de fato, não podem ou não poderiam, mas outras, talvez a gente tivesse que mudar os critérios e aceitá-las, porque elas não têm risco, a doação não tem risco, nem para elas mesmas e nem para aqueles que virão a receber o sangue, os mesmos componentes que ela doar. Se a gente olhar no Hemorrio, dos anos 2022 e 2023, ou seja, 2 anos, a gente teve 18,4% de doadores que foram inaptos. 18,4% é mais do que a média nacional, que é 16,8%. Né? Já tivemos pior, já fomos 21%, fomos melhorando, mas ainda estamos em 18,4%. E essas são as causas mais frequentes. Anemia, 4% aproximadamente, um pouquinho menos de 4% dos nossos doadores não doam porque são anêmicos, sobretudo as doadoras. Os homens rarissimamente são anêmicos, né? O uso de medicamentos, 1,57%. Tatuagem, piercing, depois eu vou focar muito nisso. A gente perde 1% dos doadores, ou seja, 2.000 pessoas. Perdemos ao longo de 2 anos, 1.000 pessoas por ano que vão lá doar e não podem porque são tatuados. Isso para não falar daqueles que nem vão porque sabem que não vão ser aceitos por causa da tatuagem. Endoscopia, perdemos muita gente por endoscopia, vacinação recente, doença cardíaca, doença gripe, cirurgia recente. Então, essas são as causas principais. É claro que tem muitas outras, eu peguei as mais prevalentes. Não é muito diferente da American Red Cross, um estudo de 5 anos, um número de doadores muito grande, que eles analisaram 6 milhões de doadores. 6 milhões de doadores inaptos, na verdade, né? Eles têm 6 milhões de doadores por ano. Em 6 anos, 6 milhões de inaptos, mais ou menos 12%, 12,7% dos doadores dele foram inaptos. E lá a causa maior também é anemia, 10%, até pior que a gente, talvez porque ele tenha muitas mulheres jovens, né, das universidades, e a anemia basicamente acomete as doadoras do sexo feminino e jovem. Perda menstrual excessiva é a causa. Eles têm uma causa muito importante que a gente não tem, que é viagem da zona endêmica, que a gente também tem, mas hoje com o NAT para malária isso se reduziu muito, mas nunca foi tão importante assim, 0,67%. Causas diversas e viagem na zona de risco para a doença da vaca louca, isso porque eles vão muito para a Inglaterra. Então, eles também perdem muitos doadores, 12,7%, mas eles estão mudando, estão sendo bem menos radicais. Quando eu digo eles, estou me referindo às normas do FDA, que é uma agência reguladora americana, que todo mundo conhece, ultra rigorosa,
e que tem flexibilizado os critérios para aceitação de doadores de sangue. Começando com um ponto que eu acho importante, eu já falei que a gente perde 1% dos nossos doadores, fora aqueles que não vão, que a gente nem sabe mensurar quantos nem aparecem lá, porque são tatuados, que é a tatuagem. Será que a tatuagem, de fato, deveria tornar os doadores inaptos por 6 a 12 meses, como está na norma brasileira? 6 a 12 meses. Então, quem faz uma tatuagem fica de 6 meses a 12 meses sem poder doar. E sem contar que muita gente que é tatuada não faz uma tatuagem só, faz várias, vai fazendo ao longo do tempo, então está sempre sem poder doar. Né? É a terceira causa mais comum de rejeição do doador no Hemorrio, 1%. E diferente de olhar a população jovem no Brasil, 30 a 35%, existem alguns censos, não são lá muito bem feitos, mas aparentemente, vamos dizer, 35% dos jovens, pessoas com menos de 39 anos no Brasil, que é a definição de adulto jovem, são tatuados. Então é muita gente que deixa de doar, né? Por a gente vai na universidade, muita gente nem aparece lá, e às vezes eu conheço, né, alunos, tá, mas você não foi doar? Não, professor, sou tatuado, vou fazer lá. Então a gente perde muita gente. Bom, mas a pergunta é, a gente perde muita gente e tem razão de ser? Ou a gente perde muitas pessoas porque são tatuadas e isso não tem razão de ser? Vou mostrar aqui alguns prós e contras, né? E essa é a pergunta, né? Isso foi um estudo que a gente fez, a primeira forma de tentar responder localmente com nossos dados do Hemorrio, essas duas perguntas. Doadores tatuados devem ser inatos? Se sim, por quanto tempo? Né? Ou seja, a tatuagem de fato representa um risco real para as pessoas contraírem infecções transmissíveis pelo sangue, que a gente vai chamar de ITS daqui para frente. Então, o objetivo desse estudo foi esse, estimar o risco de ITS em candidatos a doadores de sangue tatuados. Foi um estudo retrospectivo, transversal, de casos e controles, de pessoas que compareceram e morreram para doar sangue. O estudo foi feito durante 2 meses. A gente agora está prolongando para fazer em 2 anos. A gente espera que os dados sejam os mesmos. A gente fez ao longo de 2 meses. Então, esse era mais ou menos não, esse era o algoritmo do estudo. O doador tinha tatuagem, o candidato à doação tinha tatuagem? Sim, tatuagem com mais de 2 meses ele era inapto. Desculpa, com menos de 12 meses ele era inapto, ele não podia doar e a gente não fazia nenhum exame nele, claro. Se a tatuagem houvesse sido feita há mais de 12 meses, sim, ele era apto, e claro, ele ia doar e a gente ia fazer os exames sorológicos dele, e o NAT. Né? Se ele não tivesse tatuagem, é claro, eles eram aptos. Então a gente comparou os doadores tatuados há mais de 12 meses, e que, portanto, foram aceitos para doação, com doadores que não tinham tatuagem. Esses foram os números, 22 mil doadores aproximadamente, quase 2 mil tinham tatuagem e foram aceitos porque ela já tinha mais de um ano, e 20.761 não tinham tatuagem. O que a gente encontrou? Que não houve diferença estatisticamente significativa na prevalência de marcadores entre os doadores tatuados e não tatuados. Sejam HIV, HCV, hepatite B, anti-HBC, que é um marcador de contato prévio com hepatite B, nesse caso é importante, sífilis, não houve diferença, e também não houve diferença global. Juntarmos todos os marcadores, também não teve diferença. Um marcador que esteve mais próximo de ter significado estatístico foi sífilis, mesmo assim foi 0,07, né, o P, e vocês sabem, né, só é significativo quando é abaixo de 0,05. Né? Globalmente foi 0,0642 a diferença, ou seja, não teve diferença estatisticamente significativa. Significa, e essa é a conclusão do estudo, que não há risco aumentado de doenças transmissíveis pelo sangue em doadores tatuados, quando a gente compara com aqueles que não têm tatuagem. Né? Nem HIV, nem hepatite representaram risco nos doadores tatuados no nosso estudo. Então, aí já é a minha opinião, está na hora, não, já passou da hora de repensar as diretrizes sobre rejeição de doadores de sangue com tatuagem. Por quê? Porque, entre outras coisas, por que as pessoas não têm mais risco? Já tiveram no passado, é verdade, mas por que hoje não tem mais risco? Porque hoje há muitas exigências para alguém abrir um estúdio, né, uma oficina de tatuagem. Por exemplo, tem essa referência técnica da vida que diz lá tudo que um estúdio deve seguir. Por exemplo, isso é muito importante, porque agulha quase ninguém compartilha mais, eu acho que nem o pior estúdio compartilha agulha, mas tinta alguns compartilhavam, né, e se poderia transmitir principalmente o vírus da hepatite B. Mas hoje a regra é as tintas devem ser fracionadas para cada cliente. Abriu aquele frasquinho, fez a tatuagem, joga fora, depois não pode ser usado. Muita gente diz, mas como é que você garante que alguém faz isso? Ninguém pode garantir essas coisas, ninguém garante, né? Como é que eu garanto que alguém que vai tomar uma vacina, alguém lá no posto não pegou a agulha e compartilhou? Sempre pode existir isso, mas isso não é a regra, né?
O Rio de Janeiro, por exemplo, tem uma norma que diz que todo estúdio de tatuagem tem que ter licença da vigilância sanitária, licença sanitária, que dificulta, né, qualquer espelunca abrir. É claro que só pode abrir espelunca clandestina, mas isso vale para muitas outras coisas, né, também. Bem, então isso é o que tem no Rio e no Brasil. Em outros países, como é que isso funciona? Existe risco de tatuagem em relação a doadores de sangue? Esse foi um estudo feito na Austrália, publicado na revista Vox Sanguinis, em que eles concluíram isso aqui, ó, resumir aqui o artigo nessas 3 linhas, que é o seguinte: o risco residual total, ou seja, risco de transmissão de qualquer infecção transmissível pelo sangue, porque as pessoas são tatuadas. Então, o risco seria, se os doadores com tatuagem pudessem doar sem nenhuma restrição na Austrália, foi de 1 para 34 milhões de doações. Então, na Austrália tem mais ou menos 2 milhões de doações por ano, 2 milhões e meio, ia levar 10 anos para alguém transmitir alguma infecção transmissível pelo sangue porque tatuado. Então, eles consideraram que esse risco é um risco que praticamente não existe. Tem outros estudos? Tem esse estudo muito interessante, publicado há cerca de 4 anos, 5 anos, na Holanda, em que eles concluíram a mesma coisa. Doadores tatuados, ou com piercing, ou com acupuntura, não tem risco de transmitir doenças infecciosas. O risco, qualquer pessoa tem risco, mas o risco é igual a de uma pessoa não tatuada. Então, a conclusão do estudo dele, eles escreveram nesse estudo, no final, na conclusão, tatuagem recente, piercing ou acupuntura não foram associadas a um risco aumentado de infecção em doadores holandeses. E eles defendem o fim das políticas de inaptidão de doadores de sangue por acupuntura, tatuagem e piercing corporais, em países onde essas práticas podem ser consideradas seguras, mas não para ferimento com agulha. Então, assim, ferimento com agulha é outra coisa, e a gente não está falando disso aqui. Então, assim, parece que é uma unanimidade, né? Tanto assim que em 2023 o FDA também mudou a regra. Olha o que diz agora a regra do FDA em relação à doação de sangue. 3 meses de inaptidão, fez tatuagem ou piercing, 3 meses de inaptidão. Falei, opa, 3 meses, né? Não, não. 3 meses se a tatuagem ou piercing não tiverem sido feitos com equipamento descartável. E se tiver sido feita com equipamento descartável? Não tem inaptidão. Não tem inaptidão. A pessoa pode ser aceita para doar, não tem nenhum prazo. Tem hemocentros que dão um prazo de 24 horas, outros de 48 horas, né? Só para ter um ferimentozinho ali, qualquer coisa assim, mas não por causa do risco para transmissão de doenças infecciosas. Então, isso em relação à tatuagem, que eu acho muito importante. Está mais do que na hora da gente mudar, está mais do que na hora. Bom, se a decisão for manter, vamos manter tatuagem, que pelo menos fique para 3 meses, né? Não fique 6 meses, nem 12 meses, porque nenhum teste tem uma janela, nenhum marcador tem uma janela imunológica hoje maior que 3 meses. Então, no mundo inteiro, todos os critérios de inaptidão pelo risco, por causa de janela imunológica, são hoje 3 meses. Então, mas eu acho que a gente tem que passar para 0 dias de inaptidão. Outra coisa que faz a gente perder muito doador de sangue, e muitos locais se perde doador de sangue, são as endoscopias, né? Os endoscópios são equipamentos flexíveis, todo mundo conhece, cada vez mais as pessoas têm acesso e fazem isso, né? Fazem talvez até um pouco demais, mas eles são difíceis de esterilizar, né? Então, e muita gente que faz endoscopia tem hepatite C, tem o marcador da hepatite C, né? Então, em tese, haveria um risco de que a endoscopia transmitisse hepatite C para quem faz esse procedimento, quem se submete. Quais são as regras dos países? Estados Unidos não tem inaptidão, na Austrália 7 dias, Inglaterra, França e Brasil, Inglaterra e França, desculpa, 4 meses, Brasil 6 meses, de novo 6 meses, se for o caso manter, que pelo menos se reduza para 3 meses. Mas o problema era o seguinte, o endoscópio não tinha um bom agente desinfectante. Agora tem. Agora a esterilização, a antisepsia dos endoscópios é muito mais eficiente, embora esses antissépticos mais eficientes, esses desinfetantes mais eficientes, causem maior destruição. Os endoscópios hoje duram muito menos, né? Mas também você garante que eles estejam livres de vírus de hepatite B, do vírus de hepatite C. Hoje tem recomendações da Anvisa, recomendações da Associação Médica Brasileira quanto à antisepsia dos endoscópios. Então, eu acho também que a endoscopia já não tem mais sentido a gente manter essa inaptidão. Ou se for para manter, que pelo menos reduzamos para 3 meses. Outra coisa que cada vez se perde mais doador, porque isso tá, infelizmente, aí infelizmente mesmo, é cada vez mais comum, e não tem por que ser mais comum, a não ser pessoas que façam transição de gênero, mas fora isso, não tem porquê, mas infelizmente tem muita gente prescrevendo esteroide anabolizante, ou muita gente que sem prescrição, e a norma brasileira diz isso aqui, ó, use esteroides anabolizantes injetáveis
sem prescrição médica, causa inaptidão temporária por 12 meses. 12 meses. Contados da data do último uso. A pergunta é, 12 meses, por quê? É porque compartilhou a agulha? Se compartilhou a agulha, vai lá que seja 12 meses, mas pode ser para qualquer medicação, não apenas por causa de esteroide anabolizante. O esteroide anabolizante vai causar mal, vai fazer mal para quem vai receber o sangue? Talvez, né? O que diz a ABB, Associação Americana de Banco de Sangue? Diz o seguinte, que lá, se a pessoa tiver uma prescrição de reposição de testosterona, ele pode doar sangue, e pode doar até com mais frequência que a cada 2 meses, que alguns precisam doar com mais frequência, principalmente quem faz transição de gênero, né? As mulheres trans, porque elas tomam muita testosterona, dose muito alta, e tem uma hemoglobina muito importante, né? E lá, olha, o doador não precisa trazer exame médico, nem atestado para cada doação. Basta uma receita inicial, escrevendo as instruções, a frequência, e o banco de sangue vai aceitar, desculpa, o serviço de hemoterapia vai aceitar essa doação normalmente. Agora, eles lá não permitem o uso de plasma e plaquetas desses indivíduos. Por quê? Porque é no plasma e na plaqueta que a testosterona está, né? Não é nas hemácias. Mas, será que isso tem fundamento? Então, vamos lá. Um concentrado de hemácia que tem 350 ml de sangue e que foi doado por uma pessoa que tem uma dose, digamos, altíssima de testosterona, está tomando muita testosterona, 880 picogramas por ml, dose 10 vezes maior do que a dose normal, o total de testosterona concentrado de hemácia vai ser de 0,3 microgramas. A produção endógena diária, que a gente produz diariamente, é 0,3 miligramas. Então, olha, é 10 vezes menor, né? A produção, desculpa, a produção endógena é muito maior, muito maior, 10 vezes é muito maior do que o que tem no concentrado de hemácia. Então, isso não vai causar efeito nenhum em quem vai receber. Tem um risco teórico, talvez, apenas em recém-nascido, em paciente com doença hepática grave. Assim mesmo, se eles receberem plasma ou plaqueta. É por isso que os americanos não permitem que se prepare plasma ou plaqueta a partir de doação de pessoas que usam esteroides anabolizantes. Mas isso é uma coisa que está muito, muito, muito na moda, em voga, a gente precisa discutir isso. Pelo menos discutir, para definir o que a gente vai propor. Né? Em relação a diabetes e doença da tireoide, definitivamente não há contraindicação para que o diabético bem controlado doe. Não há contraindicação para que uma pessoa com hipotireoidismo controlado também doe. Não há contraindicação. Ah, mas toma insulina. A insulina não contraindica a doação, é uma substância natural. Tem no nosso organismo, não contraindica em nada a doação. Então, diabetes tipo 1 no Brasil não pode doar. Por quê? Não tem explicação. O diabetes tipo 2 pode doar se tiver controlado. Aí está certo. Agora, hipotireoidismo acomete 2 a 5% da população. 2 a 5%, especialmente mulheres. Né? A frequência em mulheres, então, é bem maior que isso, é o dobro, né? E quase sempre causada por tireoidite Hashimoto, que é uma doença autoimune. Isso não é contraindicação. Doença autoimune por si só não é contraindicação. A pessoa tem um clone de linfócito, o paciente, né, tem um clone de linfócito autorreativo, mas esse linfócito, se ele for transfundido para uma pessoa, ele não vai proliferar na pessoa. É um distúrbio da imunidade do indivíduo que tomou a transfusão. Desculpa, que desenvolveu o hipotireoidismo. Né? Aquele que tomou a transfusão não vai desenvolver hipotireoidismo. Então, está na hora de mudar. A gente perde muito doador por causa disso também. Muito. Muito doadora, sobretudo. E uma coisa que parece óbvio, né? Pessoas hipertensas podem doar sangue? Não, não pode. E pessoas hipotensas? Também não pode. Será mesmo? Será que existe correlação entre hiper ou hipotensão e risco cardiovascular em doadores de sangue? Ou será que existe correlação entre reação vasovagal e doadores de sangue com pressão alta ou pressão baixa? E, por outro lado, alterações na frequência no ritmo cardíaco também fazem com que a pessoa não possa doar sangue? A resposta óbvia é sim. Mas tem gente que foi estudar isso e viu que a resposta óbvia não é tão óbvia. Então, por exemplo, começando com arritmias, né, ritmo cardíaco irregular, ou bradicardia, ou taquicardia, isso não aumenta o risco de isquemia cardíaca. Foi um estudo feito no Canadá por Marcos Germain. Ele incluiu no estudo doadores cuja frequência cardíaca é menor que 50 ou maior que 100, ou que tivesse mais de 10 batimentos anômalos por minuto. Né? Antes de 2007, esses doadores eram inaptos. Então, eles tiveram 6.076 doadores que eles passaram a acompanhar por um ano. Acompanhar como? Eles tinham registro de qualquer desses doadores que entrassem, que fossem hospitalizados. E hospitalizados por isquemia ou por problemas cardíacos. Depois de 2007, eles deixaram de medir, nem sequer medem a frequência. E eles acompanharam 10.671 doadores.
com frequência cardíaca ou ritmo anormal. Também foram seguidos por 1 ano. E aí a pergunta é, as pessoas que doaram e que tinham esse ritmo irregular, tiveram isquemia cardíaca, tiveram uma doença cardíaca aguda? Não tiveram. Não tiveram. As pessoas que não foram aceitas como doadoras, daqueles 6.076, 21 tiveram isquemia cardíaca. E dos que foram aceitos depois de 2007, 26 em 10.600 tiveram isquemia. Qual foi a diferença? Nenhuma diferença. E, na verdade, foi até mais comum naqueles que não foram aceitos como doadores. Né? Também não dá para dizer que doar sangue previne isquemia em paciente com arritmia, né? Claro que não. Mas também não provoca isquemia. E aí, por causa disso, o que os canadenses fizeram? Hoje lá, eles sequer medem a frequência cardíaca e verificam a arritmia. Sequer eles veem esse sinal, fazem essa medida. Quanto à hipertensão, também os canadenses foram eles que estudaram mais isso. Em 2019, eles definiram isso aqui, olha, para melhorar a experiência da doação de sangue total, limitar a exclusão de doadores, alterar o processo de doação. A Sociedade Canadienne de Sang é a mesma coisa do Canadian Blood System, né? O operador de sangue do Canadá de língua inglesa. Eles não medem mais a pressão arterial de doadores que já doaram uma vez. Continua a medir a pressão arterial dos doadores que vêm doar sangue pela primeira vez. Mas, se a pressão estiver alta ou se estiver baixa, eles doam do mesmo jeito. Mas esses caras estão correndo muito risco, né? Será? Aí existem alguns estudos. Esse estudo aqui, publicado em 2009, já estava publicado há algum tempo, mostrou assim, olha, ele fez uma meta-análise de 16 estudos, que nenhum estudo mostrou evidência de que a doação de sangue causasse risco para hipertenso. Pressão de até 200, não havia risco nenhum. De ele desenvolver reação vagal, desenvolver isquemia ou qualquer complicação que pudesse ter sido relacionada ao fato de ele ser hipertenso e estar doando sangue. E aí, alguns países já adotaram. Olha, o Canadá, por exemplo, não vê mais a pressão arterial. A Inglaterra também não vê. A Nova Zelândia também não. A Europa também não. Quer dizer, o Conselho da Europa diz que não é necessário. Agora, se você fizer, e os países mesmo podem fazer, porque eles podem ser mais exigentes que a União Europeia, que o Conselho da Europa, mas se pedir, aí sim, mais que 18 ou menos de sistólico ou mais que 100 de diastólica, as pessoas não podem doar. Tem mais estudos sobre isso? Tem mais estudos sobre isso, sim. Esse estudo aqui de 2014 mostra que não há nenhuma evidência de que a hipotensão cause maior risco de efeitos adversos, inclusive reação vasovagal. Isso para hipotensão. E para hipertensão, esse estudo aqui, também já antigo, mas mostrava também que a pressão arterial para doação não teve nenhuma relação com a incidência de reação vasovagal. Ou seja, parece que os ingleses e os canadenses têm razão, de nem sequer ver a pressão. Né? E, finalmente, esse estudo, publicado em 2009, por Mindy Goldman, também do Canadá, mostrou que não tinha relação nenhuma, nem de hipotensão, nem de hipertensão com reação vasovagal. Bem, uma outra causa comum de inaptidão é anemia. De novo, os canadenses foram estudar isso, porque eles tinham dados que mostravam que a hemoglobina das mulheres negras, das mulheres pretas, era, na verdade, mais baixa do que a das mulheres brancas, mesmo com ferritinas iguais. Então, as mulheres afrodescendentes têm ferritina normal e têm a hemoglobina mais baixa. Então, essa é uma variação do normal, porque aqueles dados que tem no livro de medicina, eles se referem a brancos, né? Não tem estudos com pessoas afrodescendentes. E eles fizeram esse estudo e viram o seguinte, que 11 gramas e meio, as mulheres com 11, a partir de 11 gramas e meio de hemoglobina, elas têm ferritina normal, as mulheres negras. E eles passaram a aceitar mulheres negras com 11,5 gramas por decilitro de hemoglobina. E, por fim, a situação de risco sexual, né, está em discussão. No Brasil, desde 2020, a gente não pode mais perguntar sobre homens que têm sexo com outros homens. As perguntas têm que ser individualizadas e não pode ter diferença em função do gênero. E agora tem um grande estudo que vai ser publicado mostrando que, de fato, o risco não é maior para homens que têm relação sexual com outros homens. Mas, antes disso, o Canadá fez um mega estudo chamado Engage Study, que eles estudaram números gigantescos de pessoas, mais de 100 mil pessoas, e eles mostraram o seguinte, tinha duas coisas que faziam aumentar o risco
de doenças, de infecções transmissíveis pelo sangue e transmissíveis sexualmente, que era sexo anal e relações sexuais recentes, há menos de 3 meses. E aí eles passaram a perguntar essas duas coisas na triagem. Você teve um novo parceiro sexual ou uma nova parceria, tanto faz seja homem ou mulher, a pergunta é a mesma, nos últimos 3 meses? Se a resposta for sim, pergunta depois, você já fez sexo anal? Ou então, você já teve mais de um parceiro sexual nos últimos 3 meses? Se a resposta for sim, você já fez sexo anal? Então, essas são as perguntas que os canadenses fazem hoje. Eles também deixaram de rejeitar homens que fazem sexo com outros homens. E logo depois do canadense, os ingleses fizeram iguais. Está na página lá, nessa pergunta, na página do Serviço Inglês de Sangue, homossexuais podem doar sangue? Eles dizem homens, gays e bissexuais não são mais excluídos. Qual o critério que eles usam? Os mesmos do canadense. Sexo anal, ou a nova parceria, ou múltiplos parceiros, independentemente do sexo, nos últimos 3 meses. E, por fim, eu queria falar de uma outra coisa, que é a autotriagem, que a gente está implantando agora no Hemorrio, que são totens com tela touchscreen, em que a pessoa faz a sua própria triagem, né, se sentir confortável e habilitada a fazê-lo, né, se não tem a opção de fazer a triagem com enfermeiras, mas se ela preferir, pode fazer ali. Qual a vantagem de fazer isso? Tem um estudo publicado pelo Grupo Reds, César, Paula Blatita e César de São Paulo, todos conhecemos, são os autores, e eles mostraram o seguinte, que as pessoas, quando não tem alguém perguntando, eles são muito mais sinceros. Então, a gente parte do princípio que as respostas ali, a gente está avaliando ainda, vamos levar algum tempo, pelo menos 6 meses para avaliar, mas a resposta no totem, a gente tem uma certa confiança de que elas vão ser mais fidedignas do que no tete-a-tete. Porque é constrangedor, uma pessoa que você nunca viu começa a te perguntar, quantos parceiros, se você fez sexo anal, é constrangedor. Aqui na tela, talvez não seja tanto, talvez as pessoas se sintam mais confortáveis de dizer a verdade. Bem, é isso. Então, em conclusão, eu acho que menos espera para os doadores, menos satisfação, mais doadores, e mais doadores felizes, né? Porque puderam doar, porque é muito ruim ser rejeitado, né? É muito ruim ser inapto para doação, que já é uma palavrinha bem ruim, né? Inapto. Então, acho que é tempo de revisão geral dos critérios de aceitação dos doadores e aplicar, é tempo também, já passou do tempo, de aplicar aqui também, por que não, medicina baseada em evidências, né? Então, aqui é como nosso amigo Tom Cruise, né? Que está aqui nos agradecendo por finalmente terem deixado até os vampiros podem doar, né? Os vampiros talvez não tivessem, existissem, não teriam risco, né? Porque eles não tomam sangue na veia, eles comem sangue, e aí o vírus não vai passar para a corrente sanguínea, né? Então é isso, e se houver perguntas, eu estou à disposição. Espero que algumas pessoas, pelo menos, né, que serão poucas, concordem comigo para que a gente possa lutar para essa revisão geral e restrita dos critérios de triagem adotados no Brasil.